que a sua misericórdia alcance essa vida, que a sua misericórdia alcance essa igreja nessa noite mais uma vez. Sabemos, ó Pai, que por mais que nós tenhamos o nosso esforço próprio, sabemos, ó Pai, que as bênçãos do Senhor, elas não serão jamais meritórias para nós, mas sabemos, ó Pai, que através da fé somos tocados pela sua misericórdia e se faz cumprir a sua palavra, e as promessas do Senhor nos alcançam. Senhor, quanta gente que está aqui nesta noite com uma questão, Senhor, com um problema, ó Deus, que está colocando diante da sua presença nessa noite. Estenda as tuas mãos, Senhor meu Pai, estenda as tuas mãos, Senhor meu Deus, estenda as tuas mãos, Deus de misericórdia. Eu tenho certeza que o Senhor não permitirá essa pessoa sair daqui hoje vazia, Senhor, sair daqui, ó Deus, sem uma resposta. Eu tenho certeza que o Senhor não permitirá isso acontecer. Estenda as tuas mãos para fazer sinais em nosso meio, estenda as tuas mãos para fazer maravilhas em nosso meio, estenda as tuas mãos para fazer maravilhas na vida desse povo. Que a palavra do Senhor encontre repouso nesse coração, que a palavra do Senhor encontre, ó Deus, nesse coração a receptividade que ela precisa ter. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, abençoa, abençoa com bênçãos das tuas mãos, abençoa com bênçãos poderosas que vêm do Senhor. Abençoa, Senhor meu Deus, abençoa grandemente, abençoa poderosamente, ó Deus, para que todos nós temos um testemunho, Pai, mesmo que não seja preciso, Senhor, dizer uma palavra sequer, que nós possamos, Senhor meu Deus, ter um testemunho visível, Senhor, visível, ó Deus, aos olhos das pessoas que nos contemplam, que ao caminharmos, ó Deus, na onde nós moramos, ou onde trabalhamos, que as pessoas possam ver, ó Deus, que nós possamos fazer, Senhor, a visibilidade das suas operações alcançarem os olhos das pessoas, que certamente estarão questionando, Senhor meu Pai, o que aconteceu conosco, porque nós certamente estaremos sendo, ó Pai, motivo, eu diria, ó Pai amado, porque não até de espanto, por muitas pessoas não entenderem o como o Senhor nos abençoa, o como o Senhor nos levanta, o Senhor nos guarda, o quanto o Senhor prospera o seu povo, o quanto o Senhor repreende as setas malignas para que não atinjam a sua igreja. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nós estamos na presença do Senhor e temos prazer de estar aqui. Nós estamos felizes por estar aqui. Nós não viemos a presença do Senhor amarrados, ó Deus. Nós não viemos a presença do Senhor porque nos chicotearam para tal. Não, nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor, nós amamos a sua palavra, nós amamos a sua justiça, nós amamos a salvação que nos foi comprada na cruz do Calvário. Nós amamos o Senhor, meu Deus, como nosso Deus poderoso, arquiteto da nossa salvação. E estamos aqui, glorificamos o nome do Senhor, exaltamos o nome do Senhor com toda a força do nosso ser. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nós queremos ver nesta noite vidas sendo tocadas, ó Deus. Nós queremos ver nesta noite vidas, ó Deus, uma vez mais, que serão tocadas, e o Espírito do Senhor resplandecerá nessas vidas, e essas vidas serão vidas que farão a diferença, Senhor. Senhor Jesus, envia da presença do seu Espírito Santo, envia da presença do teu Santo Espírito, Senhor Jesus, envia da presença do teu Santo Espírito, Senhor Jesus. Nós queremos a sua presença, Senhor, nós queremos a sua presença, Senhor meu Deus, nós queremos a presença do Espírito Santo, nós queremos a sua presença, Senhor meu Deus, em operação nesta noite. A sua palavra categoricamente nos afirma que nunca se ouviu, nunca se percebeu um Deus além de ti, um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Nós esperamos no Senhor, nós confiamos no Senhor, nós entendemos que não há ou não existem outros deuses. O Senhor é o único, o Senhor é o único poderoso e verdadeiro, não existem outros. E estamos aqui, ó Deus, e glorificamos o Senhor com toda a força do nosso ser. Toma na tua mão essa vida, ó Deus, que nunca teve uma experiência contigo, essa pessoa que para ela tudo ainda talvez seja muito novo, Senhor meu Deus, essa pessoa que tudo para ela talvez ainda seja assim, Senhor, tudo uma novidade, nunca talvez tenha tido uma experiência verdadeira. Eu sei que o Senhor pode, ó Deus, dar a essa pessoa, ó Pai, o que é, ó Deus, pelo menos uma ideia, o que é, Senhor, vivenciar as experiências espirituais profundas, invisíveis,
mas totalmente, Senhor meu Deus, bíblicas, totalmente, ó Deus, espirituais, que realmente fazem relevar em nós a sua presença. Manifesta o seu poder, Senhor, manifesta a sua glória em nosso meio, manifesta a sua glória no meio desse povo. Levanta esse que espiritualmente, Senhor meu Deus, está abatido, Senhor, esse que espiritualmente ainda não percebeu, ó Pai, quanta falta fará essa questão, ó Deus, de não estar se abastecendo, de não estar se fortalecendo, de não estar se, eu diria, ó Pai, enchendo do seu poder, do conhecimento da sua graça, que essa pessoa possa ter uma real dimensão do quanto isso poderá fazer falta nos momentos mais cruciais da vida. Senhor, coloca em nós aquele sentimento, aquela consciência, Senhor, do quanto é bom estar na sua presença, invocando o nome do Senhor. Nós queremos, ó Deus, nos encher mais e mais da sua presença, nos encher mais e mais do seu poder, nos encher mais e mais da sua graça. Resplandeça a sua glória em nosso meio. Quando digo isso, Senhor, eu digo que a presença do Senhor se faça sentir em nosso meio nessa noite. Sei que o Senhor é Deus que cura, sei que o Senhor é Deus que cura, que manifesta o seu poder para curar. Sei que o Senhor é Deus tremendo, que coloca por terra essa artimanha maligna. Sei que o Senhor é Deus tremendo, que em nome de Jesus prospera vidas para a sua glória. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que haja alegria nesse coração, que haja alegria nesse coração, que haja fortaleza nessa vida, essa vida, Senhor meu Deus, que precisa dessa fortaleza para enfrentar todas as situações tenebrosas desse tempo presente. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, nós queremos mais e mais da sua presença, nós queremos mais e mais do seu amor, mais e mais da sua presença. Se manifeste em nosso meio, Senhor, manifesta a sua presença em nosso meio, Senhor, manifesta a sua presença em nosso meio nessa noite, meu Deus, manifesta a sua presença em nosso meio nessa noite, meu Deus, manifesta a presença do Senhor nessa vida que nunca sentiu ainda, manifesta a sua presença, manifesta a sua presença. Eu sei que onde há o manifestar da sua presença, o seu povo é abençoado, o seu povo é tocado e as obras malignas são destruídas. Eu sei que o Senhor é Deus poderoso, que pode reconstituir esse lar, essa casa, essa família. Eu sei que o Senhor é Deus tremendo, que pode reconstituir o ministério dessa pessoa. Essa pessoa, Deus, que já teve um ministério tão tremendo, essa pessoa que já fez tanta coisa boa em prol da sua obra, e agora está parada, meu Deus, agora está desanimada, Senhor, fracassada, andando para trás, ou mesmo que não esteja andando para trás, está tão parada. Senhor meu Deus, estenda as tuas mãos, restitua a essa pessoa a força, restitua a essa pessoa o vigor espiritual. Levanta para a glória do teu santo nome. Levanta para a glória do teu santo nome. Eu creio no seu poder, meu Deus, eu creio na sua unção, eu creio, Senhor meu Deus, que o Senhor está aqui nessa noite. Eu creio, Senhor, eu não estou falando isso, ó Deus, para preencher espaços na minha oração, Senhor. Eu estou falando isso porque eu creio verdadeiramente que o Senhor está aqui, e o Senhor está fazendo milagres, o Senhor está curando doenças, o Senhor está repreendendo forças malignas. Eu sei que o Senhor está aqui trabalhando em favor desse coração que está clamando pela sua presença. Eu sei que o Senhor está aqui restituindo a essa pessoa, Deus, que está pedindo restituição disso ou daquilo. Eu creio, meu Deus, na unção do Senhor para as nossas vidas, na presença do Senhor para as nossas vidas. Eu creio que o Senhor é Deus poderoso para visitar esse ouvinte que está lá em casa agora, meu Deus. Esse ouvinte está tão parado, meu Pai, esse ouvinte está tão desanimado, Senhor meu Deus, que a mão do Senhor esteja sobre essa vida, que a mão do Senhor esteja sobre essas pessoas, que a mão do Senhor esteja sobre os nossos ouvintes. Eu clamo ao Senhor nessa noite, ó Deus, confiado, Senhor meu Pai, que o Senhor está ouvindo o meu clamor em favor desse povo. Abençoa esse povo, meu Deus, abençoa esse povo com bênçãos maravilhosas, abençoa essa igreja com as bênçãos descritas nas tuas promessas, abençoa esse povo que gosta de estar na sua presença, meu Deus, abençoa esse povo, abençoa essa gente, Senhor meu Deus, abençoa grandiosamente.
Eu creio nas bênçãos do Senhor, eu creio no socorro do Senhor, eu creio, meu Deus, na ajuda do Senhor para essas pessoas. Eu creio, em nome de Jesus, meu Pai, faça dessa noite uma noite das tuas operações. Manifesta-te, ó Deus, quando essas pessoas estiverem regressando aos seus lares, que essas pessoas possam ter um testemunho na boca para contar, meu Deus, que essas pessoas possam ter, ó Deus, sentido a sua presença, o mover do Espírito Santo, e que tenham, Senhor meu Pai, um testemunho para falar, que tenham, Senhor meu Deus, um testemunho para que elas possam se fortalecer contando, ou até mesmo desfrutando aquilo que o Senhor fez na vida delas. Repreendo forças malignas, repreendo forças do inferno, repreendo forças diabólicas, repreendo forças do engano, forças do diabo. Eu repreendo neste momento: saia desse corpo, saia dessa vida, saia, Satanás, saia. Você não pode impedir a bênção de Deus sobre essa igreja, você não pode impedir a bênção de Deus sobre as nossas crianças, você não pode impedir a bênção de Deus sobre os nossos jovens, você não pode impedir as bênçãos de Deus sobre os nossos velhos, sobre as pessoas em geral dessa igreja. Você não pode de forma alguma impedir as bênçãos de Deus na vida dos nossos obreiros. Coloca a tua mão para abençoar, Senhor meu Deus, coloca a sua mão para abençoar, Senhor meu Pai. Eu sei que o Senhor é Deus vivo. Coloca a sua mão para abençoar, coloca a sua mão para encher de força os teus servos e servas que com sinceridade levam a sua palavra, os teus servos e servas que com sinceridade pregam a sua palavra. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, que o poder do Senhor esteja sobre o seu povo, que o poder do Senhor esteja sobre os seus servos, sobre as suas servas, em nome de Jesus Cristo. Que os sinais estejam acontecendo em nosso meio nessa noite, que as maravilhas estejam acontecendo em nosso meio nessa noite. Tenho certeza, meu Deus, da sua unção, da sua bênção sobre nós. Tenho certeza, Senhor meu Deus, do seu poder sobre essa igreja nessa noite, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Podem exaltar o Senhor com palmas, meus irmãos. Aleluia, o nosso Deus é louvado e exaltado. Louvado seja Deus, aleluias. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, e não olhar atrás. Mais uma vez, vamos lá. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, e não olhar atrás. Focar o louvor ao nome do Senhor. Graças a Deus. A igreja vai exaltando o nome do nosso Deus. Exalta o Senhor, glorifica o nome do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Todos digam assim comigo: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Quantos têm o Senhor como seu pastor? Vai dar um aplauso bem forte para Ele. Aleluia, Jesus. Pastor,
verdejantes, Ele me fará descansar, guiará sempre os meus passos por onde eu andar, e a morte sobre mim poder não terá, porque tu estás comigo e me livrará. Vou andar do teu nome, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, pastos verdejantes, Ele me fará descansar, guiará sempre os meus passos por onde eu andar, e a morte sobre mim poder não terá, porque tu estás comigo. Glória a Deus. Todos de pé em nome de Jesus. Eu quero que você saúde o seu vizinho, pessoa que está ao seu lado, dizendo a ela: que bom é ver você hoje na casa de Deus. É muito bom você estar na presença de Deus conosco nessa noite. Diga aí: que bom que você veio hoje. Que bom é ver você na casa de Deus, buscando ao Senhor. Foi tão bom reconhecer que você foi comprado, você tem seu valor. Que bom é ver você na casa de Deus. Abram suas Bíblias comigo no livro de Gênesis, capítulo 33. Uma vez mais, o nosso Deus dá a vocês as boas-vindas. Em nome de Jesus eu posso dizer bem-vindos, mas como eu sempre gosto de dizer, a casa de Deus, nada melhor do que Ele nos dar as boas-vindas nessa noite aqui, né? Vocês de qualquer igreja, da nossa, de outras igrejas, bem-vindos, venham sempre, amém? O nosso tema hoje é o espírito de Esaú. Louvado seja Deus. Gênesis capítulo 33, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: mas Esaú disse: eu tenho bastante. Não vou nem ler o resto, é mesmo que estivesse dizendo assim: ah, já tenho muito, chega, não preciso mais, já tenho bastante. Sentem-se, meus irmãos, sentem-se. Eu vou fazer aqui uma breve
exposição a respeito de Esaú, quem era Esaú. Esaú e Jacó eram irmãos, eles eram gêmeos, não é? Mas Esaú acabou nascendo primeiro, e por ter nascido primeiro, ele passou a ter então alguns direitos, que eram direitos da primogenitura, o direito do primeiro filho. Então todo primeiro filho tinha algumas vantagens. Por exemplo, na hora da divisão da herança, ele recebia dobrado em relação aos demais, né? Ele tinha também a questão não só de receber a herança em dobro, mas ele tinha a questão da autoridade sobre os demais irmãos, como tinha também no caso da morte do pai, o direito de assumir as questões do sacerdócio dentro de casa, seria o sacerdote da família. E mais algumas vantagenzinhas, por exemplo, a bênção do próprio pai, que naquele tempo era assim, quando o pai estava morrendo, o que o pai fazia? Chamava os filhos e abençoava cada um. Meu filho fulano, eu te abençoo, você será assim, porque o que você fizer vai ser assim. Então tinha o direito também de receber essa bênção, e certamente essa bênção, no caso dele, era dobrada em tudo. Mas a Bíblia Sagrada nos fala, meus irmãos, que um dia Esaú saiu para caçar, e a Bíblia nos fala que ele, cansado, voltou para casa, e ficou interessado num prato de comida, que era para o seu irmão Jacó. E ele chegou e falou para o seu irmão: estou morrendo de fome. Eu vou falar como se eu estivesse falando português nosso aqui, tá bom? Para não ficar voz, poesia, né? Não é? Estou morrendo de fome, não aguento mais, me dá desse guisado. Aí, meus irmãos, orientado pela mãe, Jacó meio que, o nome dele já é usurpador, né? Meio que ludibriou o seu irmão. Não, eu dou sim do guisado. Ah, que delícia tá esse guisado, né? Acho que eu não vou dar não. Começa, não é? Mas eu dou sim se você... E acabou concordando com ele e trocou o seu direito de primeiro filho, sua primogenitura. Na verdade não trocou, ele convenceu o seu irmão a vender por um prato de lentilha. Trocou os direitos, ou seja, ele não teria mais direito de ter a bênção dobrada, não teria mais o direito de ter os bens dobrados, a herança dobrada, não teria mais o direito de ser o sacerdote da família. Isso é Esaú. Porque o seu irmão Jacó, orientado pela mãe, foi todo melindroso. Essa conversa, vocês acham que foi só assim? Ele chegou lá e falou: estou cansado, não aguento mais, me dá um prato aí. Não, isso aí teve uma conversa toda. Se achar que foi assim na bucha, não, isso aí teve uma negociação toda. E, meus irmãos, aconteceu que então ele acabou desprezando coisas espirituais, e a Bíblia chega a dizer que por causa disso ele foi chamado de profano. Não dá para desprezar coisas espirituais, não dá para desprezar coisas que nos são colocadas diante de nós pelo próprio Deus, porque é uma forma de se profanar aquilo que Deus quer de melhor para nós. A Bíblia fala que ele foi chamado de profano, perdeu a herança, perdeu os direitos, perdeu a bênção sacerdotal, eu diria, do pai, no caso, passando para ele aí os bens e a bênção e as profecias a respeito do que ele poderia ser. Só estou explicando um pouquinho a respeito de Esaú. Por isso que eu quero chamar, meus irmãos, a mensagem de hoje de o espírito de Esaú. Queria que vocês voltassem um pouquinho aqui no capítulo 25 de Gênesis, porque a gente vai verificar o porquê o espírito de Esaú. Quando eu falo espírito de Esaú, não estou falando do espírito desse ou daquele que habitava Esaú, estou falando da animosidade de Esaú. Eu estou falando da sua forma de agir, o espírito dele, não é Espírito Santo, nada, o jeitão dele. Quero que vocês abram no capítulo 25, versículo 32. A Bíblia Sagrada diz, né, depois de falar de que ele estava no campo e tal, a Bíblia Sagrada nos diz que Esaú, ele desprezou as bênçãos da primogenitura, dizendo: eu já estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Meus irmãos, primeiro ele não estava a ponto de morrer, porque ele estava na casa do pai, estava a ponto de morrer, coisa nenhuma. O que acontece, meus irmãos, ou seja, o que aconteceu com Esaú, é o que acontece, infelizmente, a muitas pessoas em nossos dias. É o que nós chamamos de imediatistas. Ou seja, ou é agora, ou também
Ou Deus faz, é aquele famoso, você chegar, colocar Deus na parede hoje e falar, não, se não acontecer hoje eu vou desviar. Não é? Eu estou buscando há tanto tempo, ou é hoje, ou então se não for hoje eu vou trocar de congregação. Imediatistas. O espírito de Esaú era um espírito imediatista, tinha que ser naquele momento. Quem falou que ele estava morrendo de fome? Ele que falou, mas não estava. Era só entrar na casa do pai, tinha um pedaço de coisa pendurada ali, tinha uma fruta em outro lugar, mas não, é o espírito imediatista, e aquele negócio de bebê chorão, eu quero, mas então você vai me vender, estou para morrer mesmo, me dá logo esse prato aí, vai, você fica com tudo, pronto, espírito imediatista. Claro, meus irmãos, que existem coisas na nossa vida que são coisas que têm uma certa urgência, não é verdade? Não resta a menor dúvida. Mas, meus irmãos, é claro que também nós vemos pela Bíblia Sagrada que esperar é uma coisa que o próprio Deus nos orienta, e eu diria que basicamente é um dom. Esperar, ter paciência, esperar o agir do Senhor nos poupa de muitos erros, porque às vezes por não esperarmos, cometemos erros grosseiros por termos em nós o espírito de Esaú. Espera com paciência que Deus está te ouvindo. Espera com paciência que Deus entende muito melhor do que você o que é melhor para você. Às vezes essa questão, eu me lembro, meus irmãos, que quando eu estava buscando o batismo no Espírito Santo, teve um dia que eu cheguei e falei, não, ou é hoje ou... Só faltei pegar Deus e falar, ó, quer levar mais um? Pegar Deus para ele... Eu queria aquele dia ali, queria. Quem entende melhor de tempo, você ou Deus? Como eu disse, tem coisas que são urgentes, não é verdade? Você trancou o dedo na porta do carro, está doendo, não adianta falar, Senhor, eu espero com paciência na sua misericórdia, né? É melhor tomar uma atitude rápida, não é? Não é assim também, claro. Mas tem coisas, meus irmãos, que nós queremos passar, no português bem claro, a carroça na frente do boi. Esse espírito imediatista pode terminar em desastre. Desastre. Conheci um rapaz que ele chegou um dia e falou, ó, estou conversando com Deus seriamente, eu quero casar. Sempre dá desastre isso, né? Um dia ele chegou numa igreja e viu uma moça, a moça olhou para ele, primeira vez que olhou para ele, Deus já respondeu o meu clamor. E eu disse para ele, mas rapaz, assim, tipo, não que eu estou tentando, não é, me interferir aqui na sua questão casamentícia, vai? Mas com todo respeito, essa moça é muito feia. Para você, pelo menos, eu falei mesmo, Deus me perdoe falar isso, mas não vai dar certo. Você é simpático, até a moça, não é? Ela vai encontrar o jeitão dela também, mas não. Eu preciso. Estava nas últimas, como falar assim, né? Estava nas últimas, queria casar. Casou, mas não foi 4 anos, não deu certo. E não adianta dizer que foi Deus que preparou, porque se não foi Deus que preparou, a gente vai saber logo. Calma, vai com calma. Tem coisas que Deus sabe que você precisa receber naquele momento, mas tem coisas que Deus tem o melhor para você se você tiver um pouquinho mais de paciência. Tenha paciência. Cada oração que você fizer, nunca pense que Deus não está te ouvindo, porque Deus está te ouvindo e a seu tempo te responderá. Estou imediatista. Agora vamos passar a página da Bíblia um pouquinho só para frente aqui. Eu separei só 3 coisinhas, meus irmãos, bem pequenininhas, porque a terceira eu vou me alongar um pouquinho mais. Capítulo 27, do versículo 41. Nosso Deus é grande, é poderoso. (27, 41). Quando Esaú soube que já não tinha mais direito da bênção, que já não tinha mais o direito da primogenitura, aí ele, puxa, meu irmão me enganou, e agora? Aí no versículo 41, ele aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção, com que o seu pai o tinha abençoado. Ele disse no seu coração, vão chegar os dias do luto do meu pai, ou seja, vai chegar o dia que meu pai vai morrer. E eu mato, meu irmão, eu estrangulo, tá vendo? O
que é isso? Isso é um sentimento mesmo. O erro foi dele, não é? Embora Jacó também não era fácil não, né? Jacó dava nó em pingo d'água, né? Jacó não era fácil não. Mas meus irmãos, esse sentimento, observe vocês, quanto tempo o pai dele haveria de viver ainda? Bom, claro que o pai dele já não estava tão bem assim de saúde, tanto que foi por isso que ele já foi abençoando, eu diria assim. Mas assim, e se demorasse 10, 15, 20, 30, 50, 100 anos, ele estaria com esse pensamento: matarei meu irmão Jacó assim que meu pai morrer. O que é isso? É um espírito rancoroso. Espírito rancoroso. E olha, meus irmãos, na igreja nós temos muito isso, porque as pessoas não percebem às vezes a questão do rancor, e se utilizam até de colocações que parecem até espirituais, mas no fundo essas questões, eu vou explicar, são questões que estão colocando essas pessoas, eu diria, mais calibradas com o espírito de Esaú, de rancor, do que necessariamente até mesmo de uma operação sadia de Deus. Conhece aquele irmão que você chega para ele e fala: ô irmão, eu até falei isso aqui faz uns dias, vou repetir. Ô irmão, faz assim, a gente conversa amanhã, porque eu terminei o culto hoje, e já estamos aqui desde cedo, tem outras pessoas para atender, e as questões que temos que falar. O irmão olha para você e fala: Deus te abençoe, meu irmão, amém? Deus te abençoe. Mas olha, fala assim: você acha que ele está te abençoando? Você acha que ele está pedindo para Deus te abençoar mesmo? Mas não é não. É o famoso: está na mão de Deus, viu, meu irmão? Está na mão de Deus, hein? Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe. Eu não quero ouvir mais isso não, porque no fundo eles estão dizendo: se eu pudesse eu te mataria. É que tem Deus está vivo, dia que Deus morrer eu te mato. Parece até que é uma bênção. É o famoso: Deus fará justiça, viu, meu irmão? Hein? No fundo essas pessoas querem vingança. No fundo essas pessoas se entristeceram, não conseguiram ganhar uma questão, querem que Deus pegue essa pessoa e massacre essas pessoas. A justiça de Deus é massacrar o meu inimigo. Aqueles que olham para você e não falam nada. Esses assustam, porque olham para, não falam nada, ficam só. Já passaram pela experiência, não é? Esses, meus irmãos, têm no coração rancor até na hora de abençoar a sua vida. Até na hora de abençoar, você guarda o rancor no coração. Imagine essas pessoas numa briga de trânsito. É o famoso: levou uma fechadinha, o irmão já grita: vai para o céu, né? E meus irmãos, não resta a menor dúvida, as pessoas cometem erros, querem depois às vezes se exaurir dos seus erros, ou seja, se eximir dos seus erros, ou querem de repente se sair bem, ou até em muitos casos até resolver, eu diria assim. Mas quando não são ajudadas do jeito que gostariam elas de serem ajudadas, começam a abençoar você desse jeito aí. É de matar. É o mesmo que está falando Esaú. Espera só o papai morrer, você vai ver. Papai morreu, tu está morto. Então esse espírito rancoroso, meus irmãos, espírito rancoroso. Uma irmã que um dia aconteceu uma questão que não foi agradável de se resolver, mas como nós somos pastores, meus irmãos, às vezes nós pegamos questões para resolver, questões espirituais, mas às vezes elas se ramificam para outros assuntos, para assuntos que acabam atingindo família, pessoas, enfim. E uma irmã queria uma questão resolvida. Essa irmã era muito amiga nossa, amiga da minha esposa, de longa data. E essa irmã não saiu, a questão não foi resolvida do jeito que ela queria. Essa irmã não perdia um culto que eu fazia, pois ela nunca mais veio ao culto por causa disso. Já vai fazer quase 20 anos. É um rancor que as pessoas guardam no coração. É a vontade de ver você se sair mal numa situação.
achando que isso é Deus operando para que ela se sinta satisfeita, tipo assim, não, cumpriu-se a justiça de Deus, porque eu sou servinho, e a misericórdia de Deus é só para mim, o outro que se dane. O outro eu quero que Deus o massacre, porque o meu Deus é grande, e o meu Deus vai punir sim por minha causa, vai sim acabar com a vida dele. Isso é rancor puro. Não seria muito mais fácil perdoar mesmo, porque no caso daqui que nós estamos falando de Esaú, o erro foi dele. Não seria muito mais fácil reconhecer, puxa, eu errei realmente, vou conversar com Jacó, ver se eu consigo aí maneirar a situação, se ele me ajuda em alguma coisa, porque o erro foi meu. Não, meu pai morreu, ele morre também. Espírito de Esaú, Deus me livre. E agora nós voltamos para o 33. O tempo passou, e não foi pouco tempo não, meus irmãos. Jacó fugiu de Esaú por 20 anos. 20 anos fugindo. E um dia Jacó, não posso continuar assim, eu tenho que voltar para minha família, eu tenho que voltar a unir a família, eu tenho que dar... E a Bíblia Sagrada diz que ele fez uma aproximação, ele queria essa aproximação com o restante da família, enfim. E a Bíblia fala que ele preparou vários presentes, 200, os números não são corretos porque eu não me lembro agora, mas 200 cabras, 200, vaca, camelo, ele fez um monte de presentes, servos, tudo, e marcou um encontro com Esaú, né? E quando chegou, Jacó tinha medo ainda, né? Afinal de contas, uma ameaça dessa, né? Jacó ainda tinha medo. Quando chegou o momento do encontro, o que fez? Ele mandou primeiro os presentes. Separou a sua família em 2 grupos. Se a casa atacarem daqui, vocês fujam por ali. Ele não estava totalmente desconfiante de que Esaú iria aceitar. Mas Esaú já tinha prosperado, meus irmãos. Porque a questão aí, vejam vocês, o porquê a Bíblia chama Esaú de profano. Porque Esaú, depois que ele prosperou, eu diria financeiramente, estava tudo bem. Veja que ele não se importou com as coisas espirituais da questão da primogenitura. Ele só se importava com as coisas materiais. E tem muita gente assim também. Tem muita gente assim também. A única forma que entende que Deus está abençoando é quando prosperam financeiramente. Tem bênçãos de Deus, meus irmãos, claro que tudo tem que andar junto, não é verdade? Mas tem coisas que Deus nos dá que são muito melhores do que as bênçãos financeiras, vocês podem ter certeza disso. Bom, Esaú estava com a sua ira aplacada, porque mesmo não recebendo a bênção do pai, não é a bênção que recebeu Jacó, recebeu a sua bênção, mas não igual a de Jacó. Ele estava bem, havia prosperado, 20 anos de prosperidade, tinha tudo. E quando Jacó enviou os presentes, junto com os servos, tudo ali, Esaú perguntou para ele, mas para que é tudo isso aqui? Para você, eu fiz um presentinho para você, com isso aí, essa quantidade de animais aí já era uma quantidade boa para tornar uma pessoa rica, né? E Esaú, agora estamos no versículo 9, ele disse, eu já tenho bastante, eu já tenho muito. Esse é o nosso terceiro ponto hoje, meus irmãos, desatento à realidade, a desatenção à realidade. É evidente que aqui na questão Jacó e Esaú, não era questão do presente que Jacó estava aqui, meus irmãos, tentando, muito mais do que o presente, valeria a união da família, valeria a paz entre os dois. E a resposta, eu já tenho bastante, eu não preciso mais não preciso mais não, já estou cheio. Eu quero dizer a vocês, meus irmãos, que existem coisas na nossa vida que nós nunca podemos dizer que já estamos cheios e que já temos bastante. Porque ninguém fala que já tem bastante dinheiro. Dinheiro é como fala a música, né? Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer. Ninguém ora para o Senhor, Senhor, me abençoa com outras bênçãos. Dinheiro não, Senhor, dinheiro não quero mais não, já tem bastante, não dá. Ninguém ora assim, eu nunca vi ninguém orar assim. Nunca fico prestando atenção na oração dos outros, mas eu nunca vi. Bens, as pessoas não oram ao Senhor, Senhor, já tenho muitos bens, dá para outra pessoa, meu Deus, eu abençoo de outra forma, mas não. É interessante como a gente busca as coisas materiais mais do que as coisas espirituais, e como a gente valoriza o material mais do que o espiritual. De certa forma nós temos o espírito de Esaú muito perto, rondando as nossas vidas.
E é preciso repreender esse espírito. Não que nós não precisemos de tudo que nós vamos falar, e já falamos, dinheiro, essas coisas. Precisamos, claro que sim. Mas tem coisas, meus irmãos, dinheiro, fama, poder, que as pessoas, quanto mais têm, as pessoas mais querem. O diabo nunca vai dizer que já está cheio de almas, que não quer mais roubar almas. O diabo nunca vai dizer isso. Ele nunca vai estar satisfeito a ponto de dizer, já tenho bastante almas corrompidas. Não, para mim chega, eu estou aposentado. O diabo nunca vai se aposentar no seu ofício de deturpar vidas e levar vidas ao inferno. Nunca. Provérbios capítulo 30, versículo 15 e 16. A Bíblia Sagrada fala das irmãs, dá e dá. E a Bíblia Sagrada diz que existem algumas coisas que não fartam, ou que nunca faltam. Ou seja, nunca tem bastante. Fala a respeito, eu vou traduzir, fala a respeito da sepultura, fala a respeito do ventre estéril, a Bíblia fala madre estéril, que é a mesma coisa, não é? Terra seca e fogo. Essas coisas nunca se tem muito, ou seja, sempre se teve bastante e sempre se terá cada vez mais. Para nós isso é um símbolo de coisas que, nesse sentido do versículo, são coisas, meus irmãos, que cada dia mais vai ter na face da terra, tipo violência, apostasias, mentiras, dores, sofrimento, madre estéril, no caso daquele tempo, era uma coisa que uma mãe que não pudesse ter filho, meu Deus do céu, era uma tristeza sem fim. Fogo das guerras, línguas compridas, línguas que são verdadeiras setas, enfim, coisas ruins nunca se fartam. Esse espírito de Esaú, meus irmãos, nesse nosso terceiro item, a gente tem que ficar atento. Nesses últimos 3 ou 4 dias, eu comecei a buscar dados verídicos de coisas que começaram a faltar na nossa vida e nós achávamos que já tínhamos demais tempos atrás. Quantas vezes eu ouvi falar na década de 80, finalzinho de 70, 80, 90, igreja de Deus e Amor, ora demais, ora demais, ora demais, ora demais. Mas de repente a gente chega a um ponto que eu acho que foi exagero da nossa parte dizer que nós já tínhamos bastante oração, porque oração a gente nunca tem bastante, e para dizer a verdade para vocês, às vezes não temos nem o suficiente. Participávamos de uma vigília por semana, vínhamos 3 ou 4 vezes ao culto, porque era uma coisa de regulamento. Quantas pessoas daquele tempo não souberam valorizar o que estavam conquistando no quesito da oração, jejum, e essas pessoas, achando que já tinha demais, foram deixando a coisa ficar de menos. E pessoas que eu conheço, pessoas que vocês conhecem, porque um dia acharam que já estavam orando demais, se consagrando demais, essas pessoas perderam tudo que haviam conquistado. Pessoas que vocês conhecem, estiveram aqui, muitas pregavam, muitas cantavam, perderam os seus lares, se divorciaram, deixaram de vir ao culto, achavam que era muito vir ao culto 3, 4 vezes por semana, mas nunca acharam que era muito assistir 6 capítulos de uma novela por semana. Os seus lares foram destruídos, essas pessoas estão miseráveis, terebentas da fé. Essas pessoas já não têm mais nada do que tinham, porque um dia acharam que tinham demais. Quando eu digo que Esaú, meus irmãos, não foi atento à realidade, eu já tenho demais, quantas vezes você achou isso? Não estou dizendo se é certo, se é errado, não estou dizendo se é conveniente ou não, mas me lembro perfeitamente que antigamente na nossa igreja, os membros que não participavam de 4 cultos no dia da ceia tinham que se justificar. Claro que a igreja entendia as pessoas que trabalhavam, as pessoas que estudavam, não é? E é claro que hoje nós entendemos tantas questões financeiras, passagem de ônibus e coisas assim, claro. Mas quantas vezes, meus irmãos, achamos que era demais vir à igreja 4 vezes por semana e passamos a vir somente uma vez por semana à igreja.
É só nós prestarmos atenção na nossa vida, o quanto nós somos carnais em relação ao que nós éramos espirituais há tempos atrás. Tempos atrás, quando nós, às vezes até alguns com murmuração, até participavam, eu vou, 3, 4, tudo bem, mas vejam vocês como era diferente. Sei que muitos vão criticar o que eu vou falar, mas naquele tempo nós orávamos num culto como esse, caíam 15, 20 demoniados de uma vez só. Quantas vezes nós fazíamos orações aqui na igreja e caíam pessoas endemoniadas lá na Praça da Sé. Um dia nós achamos que já tínhamos demais, veio sobre nós esse espírito de Esaú, já tenho bastante, já oro bastante, já jejuo bastante, quer saber de uma coisa? Eu vou me ater no mau exemplo. Na igreja XYZ, o pastor fulano de tal diz que esse negócio de jejuar, isso aí é pro pessoal, enfim, dos tempos de Pedro. Porque o pastor João das Contas falou que esse negócio de vir à igreja 3, 4 vezes por semana, basta vir uma vez, e você foi sendo enganado, nós fomos sendo enganados. Agora somos crentes debilitados espiritualmente. Nós oramos, já não temos mais certeza se Deus vai responder ou não, e não me diga que não é verdade, porque é. Porque um dia nós achamos que estávamos orando demais. Quantos pregadores pregavam, meus irmãos? Eu mesmo fazia isso. Claro que eu tinha 23 anos, até 27. Eu pregava, só não pregava segunda e terça, fazia os programas. Quarta-feira pregava em 3 horários, quinta-feira pregava à noite, sexta-feira pregava em 2, sábado pregava 1, domingo pregava 3. A minha voz, esses dias eu estava ouvindo uma fita em casa, a minha voz era rouca. Eu nem quase reconheci minha voz. Hoje em dia nós pregamos 2 vezes por semana e ainda achamos que estamos fazendo muito, queremos até cobrar do Senhor, né? Já fiz demais, estou pregando demais. Se for para pregar 3 vezes por semana, a igreja tem que me dar um salário, senão eu não prego. Ou está pregando para o Davi Miranda agora? Pregando para o Lorival de Almeida? Um dia nós achamos que era demais. Olha, meus irmãos, quanta coisa está nos fazendo falta hoje. Dos nossos grupos de jovens, quantos jovens se casaram, largaram, casaram com outro, tiveram filho com 3, 4 pessoas diferentes, tanto menino como a menina. Porque o que era preciso continuar sendo feito, não foi, porque um dia achamos que estava demais. E a gente começa a olhar a desgraceira, vou falar igual Goiânia, a gente começa a ver a desgraça que está acontecendo nas famílias, e não adianta falar também que a desgraça só está dentro das famílias que estão lá fora, porque não? Quantas famílias têm vindo aqui, mas não têm conseguido entrar, eu diria, no calibre, não têm conseguido entrar na sintonia, não têm se calibrado com Deus. Não é que vem prestar um culto de verdade, não, vem bater cartão apenas. Não é que vem à igreja com o intuito, não, hoje eu vou buscar ao Senhor, não. Muitos vêm à igreja e sabem que não vêm buscar ao Senhor. Sabem que vem à igreja porque tem o fulano, tem o cicrano, tem esse ou aquele que eu vou ver, tem o meu papozinho da terça, da quinta, do sábado, do domingo. E se ai do pastor se ele orar mais do que 15 minutos, ai do pastor. Eu chego aqui e vejo Zé Maria orando aqui. E aqui a gente troca, cada mês a gente troca, cada mês, 2 meses a gente troca quem faz a primeira parte. Tinha um aqui, meus irmãos, que vinha orar aqui terça-feira. Eu tinha dó daquele irmão. Ele começava a orar, ninguém orava com ele. Já perceberam que o pessoal não ora mais, né? O pastor fica sozinho se esgoelando, né? Já perceberam isso, né? Pois é. E o irmão ficava, oh meu Deus, tenha misericórdia, esse povo não ora, na oração. Eu não aguento mais, Senhor. Quantas vezes eu ouvi isso? Eu não aguento mais, meu Deus. Orar sozinho, esse povo não me ajuda, Senhor. Ninguém quer saber de orar mais não. Acha que oraram demais. Não que eu estou dizendo que isso significa alguma coisa, mas meus irmãos, houve um tempo que no meio evangélico as pessoas tinham, não vou dizer prazer, mas tinha um determinado orgulho. Tudo bem, não estou dizendo que isso significa alguma coisa, mas as pessoas tinham um determinado orgulho de chegar um para o outro, os irmãos, não sei as irmãs, e os irmãos levantavam a calça que assim ficava um para o outro. Deixa eu ver o calo aí no seu joelho, deixa eu ver. Ih, esse joelho seu parece popozinho de criança, tem que ser joelho cascudo assim de oração.
Hoje em dia nem de joelho ficam, não dá tempo. A oração é rápida demais. Olha, meus irmãos, faz falta esse espírito de Esaú. Eu já tenho bastante. Oração nunca se tem bastante, jejum nunca se tem bastante. O que aconteceu com o versículo bíblico que a Bíblia Sagrada fala no livro de Mateus 7,7, se não me engano? Pedir quer dizer uma sequência, uma insistência. Batei, quer dizer, é para estar insistindo, é para estar orando, é para estar buscando. Buscai, é o que está dizendo a Bíblia, quer dizer algo contínuo. Não é uma coisa que você faz, já está bom, há 15 anos atrás. Meus irmãos, infelizmente as igrejas estão perdendo a guerra para as novelas, estão perdendo a guerra para o futebol, estão perdendo a guerra para o entretenimento, porque acharam um dia que já tinham bastante. E esse espírito de Esaú tem que ser quebrado na sua vida. Quando se trata de ser cheio do Espírito Santo, é verdade. Eu estava falando com os irmãos, língua estranha não é, a gente sabe que biblicamente mas infelizmente em nossos dias está uma decoreba, meus irmãos, está uma decoreba. É um ver o outro falando em língua estranha, no outro dia está falando igualzinho. Quando se trata do Espírito Santo, nunca diga eu já tenho bastante. Nunca diga eu já tenho bastante. A Bíblia Sagrada nos fala, meus irmãos, em Efésios 5,18, para nós não ficarmos embriagados de vinho, mas para nós nos enchermos do quê? Esse encher do grego é estar enchendo continuamente também. Ou seja, vocês se lembram, meus irmãos, que nós tínhamos na nossa igreja todos os cultos, começava das 7 até as 7h30, o que era? Buscar o Espírito Santo, meia hora de oração. Chega às 7h30 nas igrejas hoje, mas nem o pastor está lá, quanto mais os membros. Nós tínhamos campanha de derramamento do Espírito Santo, está sendo feito? Não. Nós tínhamos vigílias, onde nós vimos só buscar o poder do Espírito Santo de Deus, mas um dia nós achamos que tínhamos bastante. Estou cheio já do Espírito Santo, mas o Espírito Santo, não, chega, Espírito de Esaú. Meus irmãos, enchei-vos do Espírito. Se nós não estamos cheios do Espírito de Deus, meus irmãos, certamente de outras coisas nós estamos cheios. Se nós não estamos cheios do Espírito, certamente nós vamos começando a dar lugar ao quê? O que é que se opõe ao Espírito? As obras da carne. Nós precisamos da presença do Espírito de Deus, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, senão nós não conseguimos ter discernimento, senão nós não conseguimos, meus irmãos, enxergar as ações malignas que são feitas de uma forma que quem não tem o Espírito de Deus não sabe decifrar. Nós estamos vivendo um momento em que, eu diria teologicamente, teologicamente nós crescemos. Hoje se você fala uma palavra ou prega uma mensagem, chega uma pessoa para você e fala, olha, aquela palavra que você falou, eu tenho a etimologia dela. Outros, eu tenho a lexicologia dela e tal. E você, isso aqui, pessoas que são, não é, noite e dia ali olhando. Nós temos hoje a condição de entender tudo quanto nós precisamos entender da forma correta, não é? Em se tratando das coisas de Deus. Mas nós nunca vimos no planeta, meus irmãos, talvez na Torre de Babel, né? Talvez na Torre de Babel, nós nunca vimos tanta confusão religiosa, nunca vimos tanta confusão, tantas igrejas, tanta coisa que é pregada no mesmo lugar de uma forma diferente, e tanta gente que vai por esses caminhos, vai por aqui, por aí, todo mundo acha que está certo. E aí? Aí faz falta, meus irmãos, sabe o que? Estarmos cheios do Espírito. Estarmos cheios do Espírito de Deus. O Senhor Jesus foi claro quando ele disse em São João 14, ele iria, mas enviaria o Espírito Santo. E resumindo São João 14 todinho, porque fala bastante do Espírito, ele chega a dizer, esse Espírito que vos ensinará todas as coisas, dando a entender que alguma coisa que eu não falei, ele vos ensinará. Enchei-vos do Espírito.
Nós tínhamos, meus irmãos, campanhas de 7 dias de oração, e era um fogo puro nessa igreja. Pessoas vinham e sabiam que o culto era de oração mesmo, ou seja, era para se buscar a presença de Deus em oração. Eu me lembro, meus irmãos, desde que eu era muito pequenininho na igreja, eu me lembro que nós morávamos numa cidade do interior e tinham 1 ou 2 cultos de oração por semana. Eram os cultos que mais enchiam. É claro que havia muita coisa diferente, não é? Tinha a irmã Rosinha que era profeta, e o pessoal ficava, né? A irmã Rosinha vai estar lá profetizando hoje. Aí os mais velhos falavam, eu não vou, não, ela vai profetizar os meus erros. Eu ouvi isso muitas vezes, eu era criancinha, mas ouvi, né? De qualquer maneira, meus irmãos, com as profecias da irmã Rosinha ou não, cultos de oração, todos os membros basicamente, eles estavam ali. As pessoas entendiam que deveriam estar buscando o poder do Espírito Santo, se enchendo do Espírito Santo, falando com Deus, clamando pelo Espírito de Deus, para que pudessem, eu diria também, se utilizar dos dons espirituais e coisas dessa natureza. Marca uma campanha de oração hoje, para você ver o que é que acontece. Marca uma campanha de oração. Campanha de oração, mas vai ter revelação, não? Não, vai ser só oração. Mas nem um louvorzinho, assim, tipo uns 40 minutos de louvor, 40 minutos de palavra, e o culto de oração ficar só naqueles 5 minutinhos de oração. Olha, meus irmãos, está inacreditável, está inacreditável. Enchei-vos do Espírito. Não é para estar embriagado com vinho, não é para se encher das obras da carne, não é para se encher dos maus exemplos, é para se encher do Espírito de Deus. E você será muito mais forte, você terá olhos que terão uma visão que outras pessoas não terão. Você vai enxergar coisas que os outros não vão enxergar. Você vai poder decifrar coisas que os outros não decifrarão. E a questão de vir à igreja, meus irmãos, também é outra coisa. Eu comecei a falar logo no início ali também. Nós tínhamos a questão de vir, não é? Não é que a gente está dizendo que é essa quantidade de dias. Eu sei que hoje nós temos igrejas em tudo enquanto é bairro. Então, para que isso? Eu sempre digo para as pessoas que a nossa igreja não é uma igreja que se utiliza do modelo, não é uma igreja de células, não é? Mas de uma certa forma, pela quantidade de igrejas que tem, acaba sendo uma igreja que, pelo menos na questão da estrutura de atendimento, podemos dizer que ela tem a mesma estrutura. É difícil um bairro em São Paulo que você vá que não tem uma igreja. Falando das nossas, inclusive, né? Não estou nem falando das demais. Mas é inacreditável que as pessoas marcam os dias para vir à igreja. Um é o crente domingueiro, que a gente já ouviu falar, né? Tanto. É o crente que só vem sábado, outro é o crente que só vem terça, outro é o crente que só vem quinta. Meus irmãos, eu entendo as dificuldades de todas as pessoas. Entendo que muitos não têm condições de vir mesmo porque trabalham. Eu entendo tudo isso. Mas vou dizer a vocês, nós não podemos achar que estamos vindo demais à igreja. Não, já vou bastante à igreja. Eu ouvi quantas vezes esse negócio, às vezes até em briga de marido e mulher, essa mulher aí, não sei, quer ir na igreja todo dia, mas que bom ir na igreja todo dia se ela pode. Alguma irmã já ouviu isso do marido? Não sei. Aí, já, tá vendo? Aquele marido é mais difícil, né? Nunca vi uma mulher falar, meu marido, imagina, vai à igreja todo dia. Não sei, os irmãos parecem que são mais nessa parte, mas não é? Eu sei, meus irmãos, que às vezes de repente a gente não pode vir todo dia, é verdade. Mas eu vou dizer aos irmãos, em nome de Jesus, nunca pensem que vocês já têm vindo bastante.